Agora a questão 6, né, da lista de exercícios número 3. Um sistema de ventilação foi projetado para insuflar ar em 3 salas que estão à pressão atmosférica. Os dutos são construídos de um ramal principal e derivações, conforme mostra o esquema abaixo. As perdas de carga no ramal e derivações podem ser calculadas com os dampers totalmente abertos pelas equações a seguir, né? Nós temos o ramal e as derivações. As vazões para as salas 1, 2 e 3 devem ser fixadas respectivamente em 1,5, 2 e 4 metros cúbicos por segundo. O local de instalação do sistema de ventilação tem uma densidade média do ar de 1,2 kg por metro cúbico, ar padrão. E a curva característica do ventilador que deve ser instalado é fornecida para a condição padrão de 1,2 kg por metro cúbico. Está dada abaixo. Então pede para determinar o ponto de operação do ventilador na condição de trabalho. Pressão total, vazão e potência, a perda de carga que se deve impor a cada damper, né? E após o balanceamento do sistema e a rotação de trabalho do ventilador. Então aqui nós temos os dados fornecidos pelo exercício. Então, na letra A, o ponto de operação do ventilador. Nós podemos dizer que o Q total vai ser a soma das vazões. Então, o Q total é Q1 mais Q2 mais Q3. Então, é 7,5 metros cúbicos por segundo. Né? E a perda de carga, ZQ, vai ser 1 vezes 7,5 ao quadrado, que é 1,0, né, vezes Q ao quadrado, 56,25 milímetros de coluna de água. Então, para Q de 7,5 metros cúbicos por segundo e ZQ, a perda de carga, 56,25, utilizando a curva do ventilador, né, mostrada aqui. Aqui nós encontramos a eficiência de 70%, rendimento de 70%, né? Então nós temos vazão de 7,5, né? E a perda de carga 56, encontramos vazão de 70%. O ΔP total de 60 milímetros de coluna de água, né? E também pela curva característica do ventilador. E que é aproximadamente, convertendo para Pascal, 588,6. Então a potência de eixo é ρGQH sobre o rendimento. Nós temos todos os dados. Então a potência de eixo vai ser 7,56 kW. Na letra B, perda de carga de cada damper. Então nós podemos aplicar Bernoulli entre a entrada do sistema antes das derivações e na entrada do damper, né? Então, aplicando Bernoulli, a nossa perda de carga vai ser o ΔP total sobre ρG menos ZD, que é a nossa perda de carga. Então, para o damper 1, a perda de carga no damper 1 é 2,5. Esse Q1 é fornecido pelo próprio exercício. Então, nós encontramos 5,625 milímetros de coluna de água. Então, jogando na equação da perda de carga, né, encontrada pelo Bernoulli, nós temos que vai ser 44,375 milímetros de coluna de água.
Então, fazendo a mesma coisa para o damper 2, nós vamos ter 32 milímetros de coluna de água. E para o damper 3, 10 milímetros de coluna de água. A letra C, que é a rotação, né? Então nós podemos fazer pela lei de semelhança, isolando a rotação. Vai ficar Q2 vezes N1 sobre Q1. Então pela curva característica, né, nós podemos tirar a vazão de 5,8 e a rotação de 900 para o N1, né? Então, para o N2, substituindo os valores, nós encontramos o valor de 1163 RPM. Então, é só isso que o exercício nos pede. Então, passando para o exercício 7, o ventilador aspira ar de um quarto grande a uma temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão de 725 torr. O ar é conduzido através de um duto retangular de 0,25 metros quadrados. Na saída do ventilador, um manômetro de água marca uma pressão equivalente a 75 milímetros de coluna de água. E o tubo de Prandtl marca uma pressão equivalente de 88 milímetros de coluna de água. Então pede para a gente calcular a pressão real estática, dinâmica e total do ventilador, a velocidade do ar no duto de saída, a vazão de ar proporcionado pelo ventilador e a potência fornecida pelo ventilador ao ar. Então, aqui são os dados fornecidos pelo próprio exercício, né? Então, para a letra A, pressão estática, dinâmica e total do ventilador, nós temos que a pressão manométrica 75 milímetros de coluna de água, que vai ser a nossa pressão estática, e 88 milímetros de coluna de água, que vai ser a nossa pressão dinâmica. Então a pressão estática da nossa pressão manométrica vai ser o ΔPE, vai ser PE de saída menos PE de entrada, né? Pressão do potência de eixo. Então nós podemos dizer que vai ser ρ da água, GH, né? Então encontramos o valor de ΔPE de 735,7 PA. A pressão dinâmica vai ser ΔPD, né? Que vai ser meio de ρ V, né? E V sendo a estática, a dinâmica menos estática. Então isso é igual a ρ GH, que é 863,3 PA. Então nossa pressão total é ΔPD mais ΔPE, é 1598,9 PA. Na letra B, a velocidade pode ser dada pela equação da pressão dinâmica. Então ΔPD é a equação da pressão dinâmica, né? Que é meio de VS ρ menos meio de VC ρ. Então VS, né, vai ser 38,75 metros por segundo. Na letra C, a vazão volumétrica de ar é dada aplicando-se a equação da conservação de massa, a partir da qual QS é igual a VS vezes AS. Na equação básica da vazão, então a vazão vai ser 9,69 metros cúbicos por segundo. Na letra D, sabe-se que a eficiência do ventilador pode ser dada pela ΔP total e Q no ventilador, e vazão no ventilador. Então PE, que a nossa potência de eixo vai ser ΔP total vezes a vazão. Então PE é 15,49 kW.